Olá, sou Flávio Ricardo, bacharel em farmácia e também em direito, especialista em farmacologia e dispensação farmacêutica, especializando em contratos e mestrando em farmácia pela Universidade Anhanguera de São Paulo. Nesse vídeo, quero conversar um pouco com vocês sobre análise bibliométrica. E para isso, eu vou fazer a pesquisa doença de Crohn e infliximab. Preciso tecer inicialmente algumas palavras sobre bibliometria. Ela é uma técnica quantitativa e estatística usada para medir os índices de produção e disseminação do conhecimento científico. Além disso, é uma metodologia de contagem sobre conteúdos bibliográficos. Preciso deixar bem claro que essa técnica ela não se baseia na análise do conteúdo das publicações, mas na produção científica existente sobre determinados assuntos. Essa técnica vai ter como base 3 leis. A primeira é a lei de Lotka, a segunda, a lei de Bradford e a terceira, a lei de Zipf. A primeira mede a produtividade de cada autor de artigo. A segunda mede a dispersão da produção nas diferentes revistas científicas e periódicos. Já a terceira identifica a frequência de ocorrência das palavras-chave. A partir de agora, eu vou basicamente fazer uma pesquisa bibliométrica e aplicar essas 3 leis. O que vamos precisar para a pesquisa? 2 softwares, Excel e VoxView. E aqui um passo a passo. Primeiro, selecionar o banco de dados. Vou selecionar o PubMed, mas poderia ser outro. Segundo, fazer a busca, a pesquisa, tendo o cuidado de pesquisar no idioma inglês. No meu caso, eu fiz um recorte temporal de 5 anos, mas poderia ser outro. E assim fazer a pesquisa, doença de Crohn e infliximab. Terceiro, baixar a pesquisa em formato PubMed e CSV. Esse primeiro formato para rodar no VoxView e o segundo formato para rodar no Excel. E assim, depois de fazer esse passo a passo, fazer a análise dos autores, das palavras-chave, dos periódicos e revistas. Essas duas figuras eu extraí do programa VoxView, que é a análise de autores. A primeira, à esquerda, é uma representação. O segundo é uma tabela que mostra os autores, o número de documentos encontrados. Por exemplo, o primeiro foi encontrado 38 documentos, enquanto no segundo 19. E na terceira coluna mostra o número de links entre esses autores. Esses links ficam melhor representados nesta figura aqui, que mostra os autores e os links entre eles. Já essa figura, essas duas figuras, elas vão explorar a questão das palavras-chave. Nessa primeira temos a representação das palavras-chave e no quadro ao lado todas elas listadas e o número de ocorrências. Por exemplo, a palavra infliximab tem 1.104 ocorrências nessa pesquisa que eu realizei. Nessa parte final do trabalho, eu apresento a análise dos periódicos e revistas feitas em Excel. Os dados são extraídos do arquivo CSV baixado lá no início e organizados por meio de tabela dinâmica. Na primeira coluna, os periódicos, na segunda, o número de ocorrências. Com esse dado, podemos fazer investigações de números absolutos, mas também de números relativos. Acrescento a vocês que podemos fazer também uma representação gráfica desses periódicos e número de ocorrências. Então é isso, de forma resumida, essa é a análise bibliométrica. Obrigado.